Até chegar o momento, Lula pode até mudar de ideia, mas ele tem razão em relação a desconsiderar a lista tríplice para a escolha do PGR no Brasil. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Também gostaria de pedir, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu. Porque assim você ajuda a manter esse canal funcionando e nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. Bom, eu gravo esse vídeo no domingo 5 de março, são agora 3h15 da tarde. E no último dia 2, o presidente Lula, em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News FM, enfim, da Rede Bandeirantes, entre a longa entrevista que foi realizada, o Lula em um momento falou sobre a escolha do novo PGR, do novo Procurador-Geral da República, em substituição ao Augusto Aras. E aí o Reinaldo Azevedo questionou Lula sobre a questão da lista tríplice. Para quem não sabe, a Associação Nacional da Procuradoria da República, né, dos Procuradores da República, organiza uma eleição interna entre seus quadros, e aí os 3 mais votados, o seu nome é encaminhado ao presidente da República, na ordem de votação, como opção de escolha do presidente da República. Isso não é lei, não está na legislação brasileira, essa questão da lista tríplice. Inclusive nos ministérios públicos estaduais, por exemplo, muitos estados também realizam a lista tríplice. O atual Procurador-Geral de Justiça aqui de Alagoas, por exemplo, o Márcio Tenório, ele já está no seu 2º período à frente do Ministério Público de Alagoas, mas então o governador Renan Filho também ignorou a lista tríplice da Associação do Ministério Público de Alagoas. Então, voltando. Aí o Reinaldo Azevedo questionou o Lula sobre isso e ele disse que deve desconsiderar a lista tríplice para a PGR, que não vai pedir à associação que faça a lista tríplice, que vai escolher a partir de consultas que ele fizer, enfim, mas basicamente é critério único e exclusivo dele, enfim, de pessoas que ele consultar. E como eu já falei, isso não é lei no Brasil. A pessoa que instituiu isso, ironicamente, foi o próprio Lula no seu primeiro mandato, em 2003, em que ele pediu à associação que fizesse a lista tríplice, e a lista tríplice que veio, e aí ele indicou o mais votado entre a consulta dos pares dos procuradores da República. E aí esse indicado vai passar batina no Senado, no Congresso, enfim. E aí é indicado, passado ou não, aprovado pelo Parlamento ou não, vai para assume a chefia do Ministério Público no Brasil. E Lula tem os seus motivos para fazer isso. Em especial, a força-tarefa da Lava Jato. Que não só a força-tarefa da Lava Jato, mas o conluio que teve com a própria PGR de então, que foi o Rodrigo Janot, que foi lista tríplice já na Dilma e reconduzido pela Dilma por ter sido mais uma vez o líder da consulta interna na lista tríplice. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que a Lava Jato, todo mundo já sabe, quem ainda defende a Lava Jato ou é ignorante ou é mau caráter, sabe toda a forma como a Lava Jato operou no Brasil para interferir na política brasileira e sim pegar uma fatia de recursos, aspas, que seriam de devolução de esquemas de corrupção, ou seja, eram recursos que, em sendo isso mesmo, deveriam voltar para os cofres públicos, quiseram montar fundo, etc, 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 etc. Isso teve a participação ali, ou as vistas grossas, no mínimo, do então PGR daquele momento, que era o Rodrigo Janot. Pior que isso, os procuradores da Lava Jato, com a anuência de parte do Judiciário, especialmente o tal Marreco do Maringá, o Sérgio Moro, e aí os procuradores da Lava Jato tendo o Deltan Dallagnol à frente, e Deltan Dallagnol é deputado federal pelo Paraná, e o Sérgio Moro, senador pelo Paraná, eleitos agora, né? Estão iniciando seus mandatos legislativos agora como políticos. E todo o esquema foi vazado, ficou se sabendo, enfim. A Lava Jato fechou um acordo com o governo dos Estados Unidos, com o Ministério Público dos Estados Unidos, com o governo federal dos Estados Unidos, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e escondeu, inclusive, operações
do governo americano em solo brasileiro, do governo brasileiro. Veja, se esse convênio existe, ele foi firmado, tudo transparente, etc., todas as ações que vêm do convênio entre os ministérios públicos precisa passar pela anuência do governo brasileiro, quando em solo brasileiro. Imagine o contrário, imagine sair daqui, vai para lá, e vai ter uma operação lá nos Estados Unidos da Polícia Federal Brasileira com o Ministério Público Federal Brasileiro em solo estadunidense, e o governo dos Estados Unidos não sabe o que está acontecendo. Foi isso, voltando, o que o Deltan Dallagnol, Moro Companhia Limitada e Rodrigo Janot fizeram. Inclusive, parte tal das multas que a Lava Jato disse que recuperou, toda aquela lorota batida, babada, que a gente sabe que eles usam para tentar legitimar os atos criminosos que essa turma promoveu, o Deltan Dallagnol, assim, com o Janot, etc., discutiram a divisão desses recursos que são brasileiros com os Estados Unidos. Isso não estou inventando, não. Isso foi revelado em reportagens da Agência Pública e de diversos outros sites, né? Então, veja, desde 2015, que a Lava Jato discutia repartir multas da Petrobras com os Estados Unidos. E o interesse dos Estados Unidos nessa questão de minar a Petrobras, o pré-sal brasileiro é uma fonte que não se sabe o tamanho ao certo ainda do tanto de petróleo que pode ter ali, que pode jogar o Brasil a outro patamar na geopolítica internacional, na economia internacional, enfim. Então os Estados Unidos não têm o interesse de ter uma potência no seu continente, né? Porque somos todos americanos, apesar deles se chamarem América, e meio que os outros países ficarem meio assim, e quando muitos só usam as denominações de subcontinentes, né? América Latina, América do Sul e tal, somos todos americanos. Em 2019, um dos chefes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Daniel Kahn, concedeu uma entrevista ao Estadão, veja, em 2019, já governo Bolsonaro, dizendo que não seria, aspas do Daniel Kahn, tá? Do gringo, não seria surpreendente se aparecesse outro caso de corrupção no Brasil, investigado lá nos Estados Unidos. Ou seja, essa relação está toda esculhambada de perda de autonomia, de processos judiciais e esse tipo de coisa, que parte é fruto dessa parceria, né? O Ministério Público Brasileiro, Federal Brasileiro, ou boa parte dele, enfim, permitiu que o Ministério Público dos Estados Unidos, agentes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tivessem a permissão de atuar no Brasil. Veja, no caso dos Estados Unidos, eles têm uma lei lá, que aí mostra só o caráter imperialista do Tio Sam, que diz o seguinte: o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, do Judiciário, Ministério Público, etc., eles podem investigar casos de corrupção de empresas que não são estadunidenses, mas que tenham ações sendo negociadas nas bolsas estadunidenses. Mas esse caso de corrupção não precisa ser lá em território estadunidense, pode ser no território do próprio país. Vamos supor que uma empresa lá do Timor-Leste, lá da Oceania, um país pequenininho, lá da Oceania, uma empresa qualquer lá, de qualquer coisa, de caneta, de venda de caneta, é capital aberto e negocia suas ações na Bolsa dos Estados Unidos. Mas essa empresa de caneta lá do Timor-Leste é suspeita, investigada por atos de corrupção, ou praticou, enfim, ou seus diretores, né, porque a empresa em si não pratica esse tipo de coisa. Seus diretores são investigados ou praticaram, de fato, atos de corrupção em solo do Timor-Leste. Os Estados Unidos podem multar essa empresa. Então, estão entendendo assim? É uma situação sem cabimento. E aí, quando você tem o Ministério Público, procuradores da República, cuja uma das atribuições do Ministério Público é ser guardião das leis, preservar as leis, e preservar as leis significa também preservar a soberania nacional, porque, inclusive, consta na nossa Constituição que o Brasil é um país soberano e que os poderes devem, entre outras coisas, zelar por sua soberania. Ou seja, a gente teve procuradores da República que legitimaram esse tipo de legislação louca, né? Uma coisa é eles multam para lá e condenam e fazem o que querem para lá nos Estados Unidos. Outra coisa é a gente aqui legitimar isso, né? E foi isso que aconteceu. Então, até dinheiro da multa, de multas das ações da Petrobras, enfim, dessas coisas aí, os caras queriam dividir
com os Estados Unidos, o Dallagnol e a patota da Lava Jato. Aí o Deltan Dallagnol ele foi denunciado à Procuradoria-Geral da República por conta desse tipo de articulação. Deu em quê? Não deu em nada. Não deu em nada. Ou seja, ficou a permissividade e por isso mesmo, o Deltan agora já nem é mais do Ministério Público, já é deputado federal. Entende o que eu quero dizer? Então, percebam, o Lula abriu mão de poder, porque é uma das atribuições da presidência da República, do presidente da República da vez, a indicação do Procurador-Geral da República. Quando o Lula passa essa escolha para a Associação Nacional dos Procuradores da República, ou seja, que é um sindicato, é o sindicato dos caras, né, da categoria, que é legítimo que exista, a crítica que não é essa. Né? Abriu mão e passou para eles a escolha, ó, votem, decidam aí, me dê 3 nomes, só para não dizer assim, é o que vocês elegerem direto e já vai direto, aqui eu só assino. Então, abriu mão do poder para legitimar a categoria, o setor. E esse setor foi conivente, foi complacente, foi no mínimo covarde em relação a essas questões mais recentes da Lava Jato. Né? A questão do PowerPoint do Deltan Dallagnol contra o Lula, a série de arbitrariedades que culminaram na prisão do Lula. O Conselho Nacional do Ministério Público nada fez, a Associação Nacional de Procuradores da República não se mexeu. Sabe que também teve muita questão de chantagem, né? Que a Lava Jato andou tentando chantagear ministro do Supremo, um monte desse tipo de coisa. E você tem a grande imprensa referendando, dizendo amém para tudo que vinha da Lava Jato sem questionar. Então isso, em alguma medida também, impôs medo a quem discordava da postura dos caras dentro do Ministério Público, isso é verdade, mas não justifica, né? Explica, mas não justifica. Tinha que ter tomado tudo, seja lá quem for. Então Lula decidiu, por hora, nesse momento, que vai desconsiderar a lista tríplice, vai escolher, vai consultar quem ele acha que deve, ali vai escolher o PGR, evidentemente que tem que ser um procurador da República, não pode ser alguém de fora, etc. Né? Dentro do que estabelece a legislação brasileira. É verdade também que até lá, que o Aras fica até 26 de setembro. Então até lá ele pode mudar de ideia? Pode mudar de ideia. Todo mundo sempre pode mudar de ideia todos os dias. Então, pode ser até que isso ocorra. Por conta dessa fala do Lula ao Reinaldo Azevedo em 2 de março, a Associação Nacional dos Procuradores da República já está pedindo reunião com o próprio Lula para discutir essa questão da lista tríplice e tentar convencer o presidente da República da importância de manter a lista tríplice. O desdobramento disso a gente só vai ver depois, com o tempo, enfim. Na verdade, quando chegar o momento da indicação para início do trâmite da oficialização do novo PGR. Mas até lá, Lula está desconsiderando a lista tríplice e ele tem muita razão, porque ele iniciou isso e o Ministério Público passou a agir por fora da lei. Ou seja, então, até esse argumento de que a escolha da própria categoria é melhor, dá mais legitimidade, afasta da política, indicação que tem que ser técnica e blá 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 blá, caiu por terra. A Lava Jato fez cair isso. E aí o tempo é que vai dizer agora se Lula vai manter essa posição ou não. Mas não é ilegal, não é imoral e, no meu ver, ele está corretíssimo. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, mais uma vez, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão Valeu. Também peço que você acesse meu blog de texto, que esse link está aparecendo aqui embaixo da tela. Peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive o WhatsApp e o Telegram, se você tiver, porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar. Mas não vai xingar, nem falar do meio do povo. Grande abraço.